Deu ruim aí pro Bolsonaro e sobrou até pra Michele. Tá ruim aí pra família Bolsonaro nas redes sociais. Esse final de semana tivemos aí o evento G20 Social, com vários eventos juntos, entre eles o G20 Cria, que era para criadores de conteúdo, e que foi aí uma abertura da cúpula do G20, que começa agora na segunda-feira, e terão aí vários líderes mundiais no Brasil. O presidente da China está chegando hoje ao Brasil, vai ter encontro com Lula. Antes disso, ministros da China tiveram encontros com ministros do Lula, fecharam vários acordos bilaterais, inclusive um acordo nuclear entre Brasil e China, e aí teve esse evento. Nesse evento teve uma fala do Lula, em que, o discurso muito bonito do Lula, todo o discurso, em que ele fala que a voz do mercado tem que estar mais próxima da voz das ruas, e que entre as duas ele prefere a voz das ruas. Vou mostrar aqui um trecho do discurso do Lula. Também teve um discurso da Janja. A Janja estava no evento Cria G20, e a Janja mandou um xingamento para o Elon Musk. Em determinado momento, vou mostrar aqui, o microfone da Janja parece que deu algum defeito, e aí ela falou, é o Elon Musk, não tenho medo de você, Elon Musk. O Elon Musk que foi confirmado aí como secretário do Donald Trump. E aí ela manda um xingamento a ele. Aqui, ó. A Janja foi aplaudida lá, mas logo a extrema-direita passou a criticar a Janja. Algumas pessoas da diplomacia do Brasil deram aí entrevistas à imprensa dizendo que não gostaram aí da declaração da Janja porque tem parte aí do Itamaraty que tem ou tinha uma esperança de que o Lula conseguiria ter aí um diálogo com o governo Trump, que não ia ser uma coisa assim de bater de frente. E depois aí da fala da Janja contra o braço direito do Trump, ele não é apenas membro do governo, ele é o braço direito do Trump hoje, que é o Elon Musk. Eles acreditam que qualquer possibilidade de diálogo foi para o espaço. Então criticaram a Janja aí. A imprensa já estava criticando a Janja, tá? Esse evento aí teve muito da Janja na organização. Inclusive a imprensa passou a chamar de Janjapalooza. É engraçado que a Michele Bolsonaro viajava o Brasil inteiro com dinheiro público para promover uns eventos, para pegar dinheiro e dar para ONGs evangélicas ligadas a ela, que ganharam milhões aí. Chegou até a desviar dinheiro da Covid, quando ali as pessoas estavam ainda em isolamento, 3 mil pessoas morrendo por dia, desviaram dinheiro da Covid para o programa da Michele Bolsonaro. Em nenhum momento a imprensa chamou alguns das centenas de eventos que a Michele fez de Michele Palooza ou coisa assim. Só que aí a Janja ajuda a organizar um evento e aí a imprensa já dá um nome aí pejorativo para parecer que é a festa da Janja. Como é a imprensa brasileira. Eles atacam a Janja de maneira que a Michele jamais foi atacada. Olha, nem quando a Michele roubou as moedinhas ali, matou as carpas do Palácio do Alvorada para roubar as moedinhas, nem ali a Michele teve tanto articulista da imprensa criticando ela, como a Janja teve aí, antes até de falar aí pro Elon Musk. Depois, a imprensa inteira passou aí a atacar a Janja. E muita gente dizendo que, olha, ela como primeira-dama é diferente ela falar com um membro aí do governo americano do que falar com uma pessoa qualquer. Ela não é uma pessoa qualquer, ela é primeira-dama. Outros dizem primeira-dama não é cargo e o Elon Musk não assumiu o cargo dele ainda, então não tem problema. Outros lembram que o Elon Musk chamou o Lula de cachorrinho do Alexandre de Moraes e chamou os dois de criminosos e xingou os dois inúmeras vezes. Então, um xingamento pra lá, pra cá, xingamento trocado, fogo trocado não dói. Pois bem, cada um aí tem sua opinião. O que acontece é que isso serviu para a extrema-direita fazer ataques pesados à Janja. Eles adoram quando o alvo é uma mulher, é que eles gostam mesmo. O Elon Musk respondeu numa notícia dizendo, ó, eles vão perder a próxima eleição e com risada. Se fosse o Elon Musk de uns meses atrás, ele ia xingar a Janja de volta e ia falar um monte. Agora o Elon Musk de hoje, depois ele levar um aperto do Alexandre de Moraes, e agora que ele é parte do governo Trump e ele sabe que ele não pode ficar aí se desentendendo com o Brasil, ele tá bem, mas assim, eles vão perder a próxima eleição. Ele só deu risadinha, foi isso. Ele conseguiu se segurar para fazer só isso, a gente sabe que antes ele não faria. Por quê? Não sabemos. Aí, o Bolsonaro foi lá, compartilhou e disse, já temos um incidente diplomático. Pronto, foi suficiente para o Bolsonaro ser massacrado. Até gente que criticou aí a ação da Janja falou, peraí, não, uma coisa é você, Bolsonaro, querer falar sobre incidente diplomático, você, Bolsonaro, querer falar aí sobre a Janja, olha, tem que lavar a boca o Bolsonaro, a Michele e esse pessoal para falar do Lula, da Janja, de qualquer um do governo. O Lula
tentou desfazer aí a parte do estrago diplomático, dizendo que, olha, nós não temos que xingar ninguém. Foi um dos trechos do discurso dele. Mas o trecho principal, a parte triste é que isso aí ofuscou o discurso muito bonito do Lula, em que ele fala aí sobre jornada de trabalho mais justa, fala sobre tudo isso, e ficou nada, porque todo mundo só fala de Janja xingando Elon Musk e das reações do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro foi humilhado. Ó. Primeiro mostraram a Michelle, o pessoal falando, a Janja tem que ser mais discreta. Essa aqui é a Michelle Bolsonaro quando um amigo dela foi indicado pro STF, ó. Para quem não entende, ela tá falando em diabês. Eles chamam lá a língua dos anjos, né? No meu caso aí, é diabês mesmo. A Michelle sendo discreta aí, a Michelle que viajava o Brasil inteiro, ficava indo para lá e para cá com dinheiro público, até chegar a insinuar que ela tinha um caso com Osmar Terra, porque ela e o ministro viajaram mais de 100 cidades juntos, aí tinham fotos dela olhando assim para ele, com um olhar que ela jamais olhou para o Bolsonaro, enfim. Aí lembraram uma coisa que o próprio Bolsonaro fez, e aí eu vou falar, não era primeiro-damo, não era alguém que não tem cargo no governo, era o próprio presidente da República. Ele falou sobre o Biden, quando o Biden já era presidente eleito. Ou seja, a mesma coisa, a Janja aí, primeira-dama, fala sobre um secretário do Trump. Aqui, no caso, o Bolsonaro falou não sobre um secretário do Biden, mas sobre o próprio Joe Biden. Fez Bolsonaro sobre o Biden. Uma bomba, grande candidato à chefia de Estado, dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Tem que ter pólvora, senão não funciona. Tá aí o Bolsonaro falando não com o secretário, mas com o próprio Joe Biden. Um ex-candidato aí, o ex-candidato ganhou a eleição e era o Biden. E aí ele diz pólvora, mas aí você não viu a imprensa falando que o atual presidente do Brasil estava ameaçando com pólvora o presidente eleito. Não, mas não teve nem metade aí do que estão fazendo com a gente. Aí o Bolsonaro está sendo aí massacrado nas redes sociais por tudo aí, todos os erros diplomáticos que ele fez no governo dele. Lembraram aí que ele xingou a primeira-dama da França, a esposa do Macron. Lembraram aí que ele se indispôs com o Biden várias vezes antes mesmo do Biden assumir. Lembraram de brigas dele aí com o presidente da Argentina, da Venezuela, de vários outros países. Lembraram dele falando mal da China enquanto ele já era presidente. A China é a maior parceira comercial do Brasil. Enfim, sobre problema diplomático, se tem alguém que não pode falar absolutamente nada, é o Bolsonaro. E no caso, o que está aparecendo é o seguinte: o Lula, ele vai estreitar muito as relações com a China. A China inaugurou nessa semana o maior porto da América Latina, que é no Peru. Por que no Peru? Porque do Peru dá para escoar tudo direto para a China, diretamente. Então a América Latina inteira vai passar a usar o Peru aí como um hub. Se você não sabe o que é um hub, é uma gíria em inglês que é muito utilizada hoje em dia, que eu te digo, e você vai escutar isso muitas vezes aí nos próximos anos, por isso que eu vou te dizer o que é. Hub é como se tem um porto onde tudo passa por ali e depois é escoado para outro lugar. Então, se você tem, por exemplo, na Europa, ou no centro da Europa, lá na Alemanha, tem o aeroporto de Frankfurt, ele é um hub. Por quê? Porque quem passa de qualquer lugar e vai para a Ásia, geralmente para naquele aeroporto. Então tem alguns lugares que são hubs, que todo mundo para ali para ir para outro lugar. E o Peru, aí, com uma obra feita pelos chineses, vai ser aí o grande hub da América Latina. Eu nem sei qual é a palavra em português para isso aí. Para você ter ideia, tudo produzido na América Latina era escoado por esses países aqui e sempre passava pelos Estados Unidos. Alguns iam do México e tudo mais, porém, muita coisa que ia da América Latina parava aqui num porto em Los Angeles e de lá ia para a China. E aí o que acontece? Não vão mais parar em Los Angeles porque do Peru já vai ter aí uma rota direta dos navios para chegarem na China. Então tudo que é produzido aí no Brasil, enfim, nos países todos aí da América do Sul, vai ser escoado pelo Peru para a China diretamente sem passar pelos Estados Unidos. Então é uma pancada da China nos Estados Unidos, porque o porto de Los Angeles vai perder negócios. Os Estados Unidos também perdem influência sobre muitas das coisas que são exportadas aí da América Latina, porque não vão mais passar por ali. E a China ganha mais influência na América Latina porque vai fazer negócios mais facilmente com empresas da América Latina e
ainda tem aquela que o Peru fica em débito com a China, então, obviamente, o Peru vai fortalecer as suas relações com o país que você tem débito, mas que faz o quê? Investe em você, diferente dos Estados Unidos. Quando alguém tem débito com os Estados Unidos forçam esses governos desses países a colocar medidas de austeridade, a cortar gastos, que é o que faz aí, a imprensa está fazendo com o Lula aí, o Lula está resistindo, forçam aí esses países a causar aí, fazer medidas que causam desemprego, causam pobreza nesses países, e os países continuam sempre mais pobres. Já a China não. A China investe mais e mais e mais nesses países, investe em porto, investe em infraestrutura, em escolas, em hospitais. É uma diferença muito grande. Se os Estados Unidos fizessem uma política externa como a China faz, o mundo seria um lugar 1 milhão de vezes melhor. Seria muito, quase não teria miséria, se é que teria miséria hoje no mundo. Mas não. A política externa dos Estados Unidos é predatória. A da China é de alianças. Então, o governo Lula, depois aí dos encontros que teve com representantes chineses, o que começou a dar aí, a ficar bem claro nos últimos dias, e a fala da Janja, a Janja não falaria isso se ela soubesse assim, tá todo mundo muito preocupado em criar uma crise diplomática com os Estados Unidos, ela não tá nem aí. Se ela se sentiu aí na liberdade de fazer isso, é porque ela aí, até como esposa do Lula, e tá em muitas dessas reuniões, ela sabe que a política do governo vai ser de bater de frente, porque não vai ter aí, provavelmente não vai ter diálogo mesmo com os Estados Unidos. E vão poder bater de frente porque estão estreitando aí as relações com os países dos BRICS. Muita gente não sabe, mas hoje o Brasil tem relações comerciais muito mais fortes com os países do BRICS do que com os países do G7. O Brasil vende muito mais para Estados Unidos, e não só G7, União Europeia toda junta e Estados Unidos tem uma relação comercial muito mais fraca com o Brasil do que os países dos BRICS. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!